José não apenas explicou ao faraó o significado de seu sonho, como dizia respeito ao futuro problema político e econômico do Egito, como também ele lhe apresentou a solução. O faraó entendeu que José não era apenas um sonhador, era também um homem de sabedoria prática, que sabia o que fazer, bem como um homem de ação, que podia implementar a estratégia certa para salvar a nação. No entanto, o foco da narrativa bíblica não é José. O final feliz não é sobre o sucesso, mas sobre o arrependimento, perdão e a presença invisível de Deus no curso da história. Seja bem-vindo a mais um estudo, a mais um tema extraordinário do livro de Gênesis. Nós estamos finalizando já praticamente, só temos mais uma semana pela frente e finalizaremos o estudo da lição desse trimestre. Contudo, quero lembrá-los de que nós estamos revisando as 4 últimas lições na perspectiva das mudanças de identidade, que foi a lição 10, Jacó para Israel, da mudança de propriedade, que foi a lição 11, José de filho a escravo, e agora, nessa semana, a lição 12, com os capítulos 41 a 45 de Gênesis, mudança de autoridade, José de prisioneiro a príncipe. Esse é o contexto da lição desta semana, mas eu já deixo aqui para a próxima semana um indicativo. Estude para a próxima semana a lição número 13, que apresenta os capítulos 46 a 50, que mostra mudanças da comunidade, de ações do mal para ações do bem. Ok, feito essa revisão de tema, eu quero fazer uma pergunta para você. E essa pergunta você deverá fazer também na sua unidade. O que eu faria a meus inimigos se eu tivesse no poder? Olha só, o verso para memorizar diz assim: E Faraó disse a José: Eis que eu o constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. O que esse texto me informa? O que esse texto informa para você? Eu destaquei palavras importantes. Eu o constituo, a autoridade e a amplitude dessa autoridade sobre toda a terra do Egito. Então não era apenas uma autoridade local, mas era no país todo. Ok? Bem ampla a sua autoridade. Agora, quando você vai revisar a lição, a pergunta que você deve considerar é essa que eu fiz agora há pouco. E se você recebesse essa autoridade? O que faria com seus inimigos? É uma pergunta para você pensar junto com a sua unidade de ação. A frase que eu destaco para a lição dessa semana: Deus se deu a conhecer. Deus se deu a conhecer. E José revela o perdão de Deus. Interessante, que para essa semana, o que é que você vai destacar ao revisar a lição? Que Deus se revelou através de José. E quem é esse Deus? É o Deus que perdoa. Entenderam? Pronto. Se você não tiver mais tempo para estudar a lição, porque acabou o seu tempo, isso aqui vai ser suficiente. Deus se revelou através de José. E que Deus é esse? Um Deus que perdoa. Ok? Vamos então à revisão? Lembre-se que nós vamos estudar agora 5 capítulos de Gênesis: 41, 42, 43, 44 e 45. Você deve ter estudado em casa, deve ter lido em casa. Nós vamos revisar apenas alguns pontos importantes na unidade de ação. Lembre-se que o nosso propósito aqui é ir direto ao ponto, para você revisar toda a lição nos 35 minutos que você tem disponível com a sua unidade. E fazemos aqui, portanto, um norteamento, dando dicas e sugestões de como você poderá fazer essa abordagem. Lembre-se de colocar aqui gostei, lembre-se de colocar aqui não gostei, lembre-se de deixar escrito o que você achou da abordagem. Compartilhe esse canal, não apenas diga que goste, mas também diga que outras pessoas podem gostar, então compartilhe, apresente para outras pessoas esse canal, ok? Vamos lá. A lição de domingo fala da ascensão de José no poder. E a pergunta que você deve explorar, somente essa, é a pergunta número 1. Qual é o lugar de Deus no êxito de José?
Lembra que nós terminamos falando na lição passada das oscilações da experiência de José? Uma hora estava aqui embaixo, outra hora estava lá em cima, depois ele caía de novo. Enfim, ele estava numa oscilação constante, mas ele sabia que Deus estava no trono da sua vida. Lembra do tema da lição da semana passada? Agora ele está no poder. Já saiu da prisão, está no poder. E olha, essa autoridade de José devia estar ligada a uma ação de Deus. Então essa é a pergunta: qual é o lugar de Deus no êxito de José? Depois você vai para o tema do capítulo 42, que é a lição de segunda-feira, que é o momento em que José confronta seus irmãos. É interessante essa maneira de ele confrontar. Primeiro porque, o que é que você vai destacar nesse dia, nesse estudo? Veja, primeiro, eles têm que lembrar-se do sonho. É lógico que naquele momento, naquela circunstância, eles não associaram ao sonho. Mas o ato do sonho ter se concretizado, é importante você destacar. Os irmãos se prostraram diante de José. E José confronta essas ações, provocando a reflexão e a reação dos seus irmãos para que ele pudesse perceber se de fato eles haviam mudado de procedimento. José e Benjamim é a lição de terça-feira, capítulo 43. José deu a Benjamim a graça que ele não recebeu. Interessante a forma como ele tratou Benjamim, era a maneira como ele poderia ter sido tratado por seus irmãos. Então destaque isso aqui, a graça de José para com Benjamim. Quarta-feira, ela tem o título O Copo da Adivinhação. Se você olhar na tela aí, eu fiz um trocadilho. Em vez do copo da adivinhação, seja o copo da revelação. Porque, veja, esse tema é interessante. Dê uma olhada, por exemplo, no último parágrafo da lição de quarta-feira e dê uma nova lida lá para você entender essa proposta do copo da revelação, ok? E Judá se oferece no lugar de Benjamim. Isso aqui é interessante, porque a atitude de Judá é uma atitude de Jesus para conosco. Você pode fazer uma aplicação teológica da substituição. Por isso que eu coloquei que o copo era da revelação. O que é que ele está revelando? Está revelando o tema da salvação, da substituição. Judá se oferece no lugar de Benjamim. Eu vou ficar preso no lugar dele. Isso tem muito a ver. Você pode fazer uma aplicação teológica, e foi exatamente o que Jesus fez por nós. Ele tomou o nosso lugar. Ok? E finalmente, a declaração do capítulo 45, na lição de quinta-feira, a declaração de José: eu sou José. Escute, ele não disse eu sou o príncipe do Egito. Ele não disse eu sou o segundo depois de Faraó. Ele disse eu sou o irmão de vocês. Essa é a graça do relacionamento e do perdão. José revela um ato de perdão da parte de Deus. Entenderam? Faça essa aplicação na lição, porque ela vai se tornar extremamente preciosa para os seus alunos. E, sobrando um tempinho, você pode revisar fazendo essa pergunta. Podemos ver em José uma espécie de precursor de Cristo e do que Cristo sofreu? Você consegue olhar para José e fazer pontos similares entre as ações de José e as ações de Deus para conosco? Que lições de reconciliação podemos aprender com a atitude de José? Discuta a cena do encontro entre José e seus irmãos. Eu penso que, olha, aquilo que eu falei para vocês, o ponto principal da lição é você trabalhar o tema da reconciliação. E esse tema ficou bem evidente na lição de quarta-feira, quando a lição apresenta o copo da adivinhação e a ação de Judá se oferecendo no lugar de Benjamim. Ok? Que Deus te abençoe. Faça bom uso dessa proposta de metodologia, mas lembre-se, na classe você precisa ir direto ao ponto. A história é longa, são 5 capítulos. Você já estudou em casa, então na classe você compartilha o seu conhecimento. Até a próxima semana, se Deus quiser.